Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o quarto domingo do tempo do Advento. Creio que todos vocês devem se recordarem que no início deste tempo, nós, padre, falávamos que ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, nós meditamos a vinda de Jesus no fim dos tempos, e por isso a igreja nos apresenta uma figura, um grande exemplo que nos ensina como que nós devemos nos preparar para a vinda gloriosa de Jesus. Eu ainda ouso dizer, ou na hora da nossa morte, que é a pessoa de São João Batista, aquele que vem para preparar o caminho do Senhor, aquele que prega a conversão, aquele que nos aponta ao Cordeiro de Deus, aquele que nos mostra o caminho de conversão por meio de uma vida de mortificação, de penitência. No dia 17, para cá, nós já entramos nessa segunda fase, que a igreja chama de preparação mais próxima para o Natal. É considerada também a grande Semana Santa do Natal. Nessa semana a igreja nos apresenta a antífona do Ó. O que são as antífonas do Ó? Elas são as antífonas maiores desse tempo, que resumem todo o mistério da encarnação. E neste período a igreja nos apresenta uma outra figura, que é a Virgem Maria, como modelo para prepararmos bem os nossos corações. Santo Agostinho vai dizer para nós que, antes de Nossa Senhora receber Jesus no seu ventre, ela o recebeu em seu coração. Por quê? Porque ninguém melhor do que ela soube se preparar para receber Jesus em sua alma. E assim também, neste domingo, a igreja nos convida a olharmos para Nossa Senhora e com ela aprendermos a recebermos Jesus em nossos corações. Aí surge a pergunta: em que Nossa Senhora pode nos ajudar? Antes de responder essa pergunta, gostaria apenas de comentar uma realidade que infelizmente acontece com muitos cristãos, com muitos católicos. Que realidade é essa? Que nós esquecemos o verdadeiro sentido do Natal. Para muitas pessoas, desejar Feliz Natal é simplesmente passar por uma festa, passar por uma noite com comida, com fartura, com a família, sem briga, sem isso, sem aquilo. Isso é um Feliz Natal. É um Natal muito vazio. É um Natal sem espírito. Para outros, o Natal ainda é uma festa onde se comemora o aniversário de Jesus. Também é uma realidade muito pobre. Ah, padre, não é aniversário de Jesus? Sim, é o aniversário de Jesus, sim. Eu não posso falar parabéns para Jesus? Sim, você pode falar. Mas o Natal para nós católicos, para nós cristãos, é uma realidade muito mais profunda. O que é o Natal para nós? É nos recordarmos que a salvação entrou no mundo, que Deus se encarnou por amor a nós, para nos salvar. Celebrar o Natal é celebrar o grande amor de Deus, a sua grande misericórdia, a onipotência de Deus que vem até nós através da fragilidade de uma simples criança. Isso é o Natal. É se recordar que Deus se encarnou, o Emanuel, Deus conosco, por amor a nós, para nos salvar, para nos libertar das trevas deste mundo, do pecado de Satanás. Isso é o Natal. Não é bebedeira, não é uma noite sem briga, não é Papai Noel. Eu sei que muitas pessoas não aceitam, mas Papai Noel é uma figura pagã, não tem nada a ver com a igreja. Na verdade tem. Por quê? Porque na igreja houve um bispo chamado Santo São Nicolau, que na noite de Natal ele distribuía alimento para os mais pobres, inclusive brinquedos para as crianças. E tem todo o sentido da barba, porque ele tinha uma barba grande, o saco, que ele guardava muitos mantimentos dentro daquele saco, e também tem o sentido da questão da chaminé, porque de fato ele descia muitas coisas pela chaminé. Mas depois vocês pesquisam mais sobre a história deste grande santo São Nicolau. O que eu quero chamar a atenção para vocês
que nem sempre o mal ele vem na nossa vida, né, com a sua aparência. Ele sempre vem bonito. Ele sempre vem disfarçado, para que nós acolhamos o mal na nossa vida, e assim como o veneno, ele vai nos matando de dentro para fora. Aquele velho exemplo clássico, né? Se eu não me engano, eu tenho certeza, creio que São João da Cruz usa esse exemplo, da rã. Se nós pegarmos uma rã e jogarmos numa água fria, ela pula. Se jogarmos numa água quente, ela pula. Mas se colocarmos ela numa água tão morninha e aumentar a temperatura, ela vai ficando ali. Quando assusta, ela morre. Assim também somos nós. Se o diabo aparecer para a gente se assusta, corre, se converte, vai se confessar, procurar padre na hora. Se Nossa Senhora fazer o que ela fez em Fátima, mostrar o inferno para nós, a mesma coisa. Mas muitas vezes o mal, o pecado vem por meio de uma amizade, né? Ou coisa boa. Quando assusta, né? O que já está virando? Vem por meio de uma ideologia, não tem nada a ver, a igreja é exigente demais, é quadrada. Quando assusta, olha o fim que a pessoa está levando. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes esses símbolos do Natal mundano, eles vêm para tirar o verdadeiro sentido do Natal da nossa vida, que é Jesus. Esses dias eu vi um post que está a Virgem Maria, São José e o menino Jesus, numa noite tão fria. Eles batem numa porta e lá estava todo mundo festejando o Papai Noel. E o menino Jesus pergunta, né? Pai, o que está acontecendo? E São José, olhando assim pela janelinha, responde: eles estão celebrando um velhinho que está lá dentro. Então, para vocês verem, muitas vezes nós nos esquecemos do verdadeiro sentido do Natal. Pois bem, voltando para Nossa Senhora, em que Nossa Senhora pode nos ajudar nessa preparação para o Natal de Jesus? Em primeiro lugar, se recordar que ela recebeu uma missão salvadora, ou seja, que Deus quis precisar do seu sim para ele, para a salvação entrar no mundo. Assim como o pecado entrou no mundo, Satanás, as trevas, pelo sim de uma mulher, Deus ele quis que o sim entrasse no mundo também pelo sim da Virgem Maria. E o que isso significa? Que também hoje nós devemos rezar e pedir a Nossa Senhora que pelo sim dela, pelo consentimento dela, pela intercessão dela, Jesus também entre em nossos corações. Jesus entre na nossa vida. Por isso a importância da devoção a Nossa Senhora. Geralmente uma pessoa que é mariana, uma pessoa que é muito próxima de Nossa Senhora, ela não se perde. Ela não perde Jesus, porque a missão de Nossa Senhora é essa. Muitas vezes nós queremos aspirar tantas espiritualidades, nada contra, eu também tenho as minhas linhas de espiritualidade, de formação e tudo mais. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer começar de cima, e não, nós temos que começar de baixo. E uma das orações é o Santo Terço. Independente do estágio da vida espiritual que nós estamos, não podemos perder esse amor a Nossa Senhora. Temos que rezar. Temos que pedir mesmo que a salvação entre na nossa vida, no nosso coração, pelo seu consentimento. E depois, uma outra figura que esse tempo também nos apresenta, que é muito importante, porém muito esquecido, é a pessoa de São José. Padre, mas por quê? Porque São José também recebeu uma missão salvadora. E qual que foi a missão de São José? De guardar a Sagrada Família, de guardar a igreja nascente. Por isso que ele é patrono da igreja, padroeiro universal, porque é ele que cuida, é ele que defendeu o menino Jesus, a Virgem Maria, de todos os assaltos do demônio. Ele recebeu as graças para isso. E assim também, uma vez que Nossa Senhora gera Jesus em nossos corações, nós temos que pedir a São José a graça de jamais perdê-lo. Pedir a São José que ele cuide do nosso estado de graça, que não vivamos uma vida de pecado, assim como ele traz o lírio em suas mãos, que nós tenhamos essa pureza que não é mérito nosso, essa pureza que vem do céu. Lá no Carmelo, a irmã estava falando para nós, sacerdote,
que está chegando uma imagem de São José, e essa imagem é muito especial. A irmã Joana estava falando. E ela dizia que o diferente dessa imagem, que não é São José que está segurando o lírio, mas é o menino Jesus, para dizer que é ele que entrega o lírio para São José, para mostrar que a pureza é uma virtude, é um dom que vem do alto, que vem do céu. Então é isso. Nós também temos que pedir isso a São José, que ele cuide dessa pureza, desse estado de graça, de Jesus que está presente em nossas almas. E assim, nós formamos o presépio essencial. Qual que é o presépio essencial? Maria, José e Jesus. Tudo pode faltar do presépio. Pode faltar os reis, pode faltar os pastores, a vaca, as ovelhas, tudo. Menos Jesus, Maria e José. Senão esse presépio estará incompleto. Então, pelo sim de Maria, pela sua intercessão, ela gera Jesus. Jesus é a própria salvação, é o Salvador que entra, aquele que nos santifica, que nos salva. E São José é aquele que nos guarda, é aquele que protege para que Jesus jamais se afaste de nós. Para encerrar, uma pequena citaçãozinha de São Luís Maria Grion de Montfort, que eu gosto muito, porque nós sabemos que o nascimento de Jesus foi a união de Nossa Senhora com o Espírito Santo. Por isso ela é considerada a esposa fidelíssima do Espírito Santo, porque viveu apenas para Deus. E São Luís ele diz o seguinte no tratado: quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria numa alma, voa para ela, entra com plenitude e comunica-se tanto mais abundantemente, quanto maior lugar esta alma dá à sua esposa. Ou seja, enquanto mais mariano, mais devoto nós formos de Nossa Senhora, mais o Espírito Santo de Deus terá essa facilidade de habitar em nossas almas e gerar o Cristo. Por quê? Porque em nós ele encontra a sua esposa, a Virgem Maria. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, aquelas pessoas que não se confessaram, procure que possa confessar, né? Procure um sacerdote para confessar os seus pecados no decorrer dessa semana, para ter um bom, feliz Natal, né? Na presença de Jesus, meditando esse mistério da encarnação. E vamos nos aproximar de Nossa Senhora. E quando ela chegar diante de nós, que nós tenhamos essa alegria que Santa Isabel teve. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.